Wagner disse assim, ó, o artigo Biologia não é intolerância defendia a definição biológica de mulher. Levou à saída de Dawkins e Jerry Coyne da Freedom from Religion Foundation. A esquerda criou uma nova religião. Wagner, esse é um assunto muito legal e importante que eu estou pensando em abordar com mais calma, com mais detalhes aqui no canal. Então, eu não vou te dar uma resposta completa daquilo que eu penso até o momento, porque eu estou em processo de construção de uma opinião a respeito desse assunto. Mas para te dar uma prévia do que eu penso a respeito disso, é que existem recortes diferentes em termos conceituais, e essas divergências conceituais acabam explicando parte de toda essa polêmica, de toda essa problemática sobre o que é ser mulher, o que é ser homem. A princípio, a minha posição é favorável de que existe um conceito comportamentalista psicológico que, embora esteja fortemente ou constantemente, frequentemente relacionado a uma perspectiva biológica baseada no cromossomo, por exemplo, nos cromossomos sexuais, não é necessariamente vinculada uma coisa à outra. Ou seja, é possível uma pessoa ser XY, mas em termos comportamentais, de preferências, de experiências psicológicas, desenvolver feminilidade de uma maneira muito expressiva, em vez de desenvolver a masculinidade que está mais frequentemente associada em termos comportamentais, psicológicos, a a esse par de cromossomos. E da mesma maneira, embora frequentemente pessoas que carregam dois cromossomos X desenvolvem comportamentos que a gente aprendeu a nomear, a gente, por convenção, chamou de feminilidade, a gente encontra vários casos de pessoas que têm esse par de cromossomos X, mas que têm experiências psicológicas, comportamentos que estão muito mais próximos da masculinidade, saca? Então, essa dissociação entre uma perspectiva cromossômica biológica e uma perspectiva comportamental, na minha visão, justifica a gente separar joio e trigo aí. Ou seja, o que é ser homem e o que é ser mulher não se limitam a quais pares de cromossomos a pessoa carrega. Até o critério de genitália é muito problemático, ou de certos órgãos genitais ou erógenos, porque tem, por exemplo, mulheres com certas condições que não desenvolvem corretamente, é um termo equivocado aqui, não desenvolvem, conforme o que é esperado do ponto de vista estatístico, as mamas, não desenvolvem ovários. Existe, por exemplo, a intersexualidade. Então é complicado você querer cravar só biologicamente algumas coisas que têm uma relevância social muito grande à luz do que a gente estuda na psicologia, por exemplo, que são os comportamentos, as experiências psicológicas e assim por diante. Então eu vejo uma dissociação entre duas coisas aí. Existem cromossomos que a gente carrega que determinam, que influenciam vários aspectos do nosso corpo, mas que não necessariamente vão determinar, ou pelo menos não plenamente, o nosso comportamento, as experiências psicológicas. E como existe uma relevância social a respeito desses comportamentos, que justificam a gente até ter criado esses termos também, do que é o masculino, feminino, porque senão a gente falaria só de macho e fêmea, entende? Se você quiser, macho e fêmea são termos que talvez se apliquem, o sexo biológico, né, a esse aspecto mais reprodutivo. Beleza. Agora, existe algo para além, entende? Dos cromossomos e da capacidade reprodutiva, até porque nem todos os seres humanos têm, são férteis, né? Tem esse ponto também. Existe também uma parte comportamental riquíssima que nem sempre se desenvolve da maneira típica, mais frequente, e que tem uma relevância social em função de papéis, em função, enfim, que justifica a gente criar ou a gente ter esses dois conceitos, ou essas duas perspectivas, saca?
uma perspectiva mais psicológica comportamental, que é quando a gente fala homem, mulher, masculinidade, feminilidade, e também uma perspectiva mais biológica para a gente falar sobre assuntos reprodutivos, para a gente pensar, enfim, sobre outras características de desenvolvimento de certos órgãos e assim por diante, de hormônios. Mas veja que esse é o meu ponto. E com isso, a princípio, eu pareço estar discordando do Dawkins, mas eu confesso que eu não me aprofundei nesse assunto e nessa treta ainda para eu chegar e falar, Dawkins, cara, vamos nos atualizar? Vamos embora lá estudar um cadinho mais de humanas? Mas é a impressão que eu tô tendo, viu, Wagner? Mas é isso. Eu acabei dando uma palhinha aqui sobre a minha impressão, por enquanto. Pode ser que eu mude de ideia em algum momento, embora eu ache difícil, porque, como um estudioso do comportamento humano, da psicologia, eu vejo uma justificação em a gente ter termos diferentes para falar de aspectos diferentes da humanidade. Existem termos que são bem adequados, massas suficientes para a gente falar de aspectos biológicos, mas que são insuficientes para a gente classificar certas classes de comportamento, saca? Certos tipos de experiência. E, portanto, justifica a gente ter termos diferentes para falar desse universo do que é o feminino e do universo do que é o masculino, porque a gente está falando de comportamento humano. A gente está falando de processos psicológicos que nem sempre andam de forma intimamente alinhada com os cromossomos que a gente carrega. Essa é a minha perspectiva atual, mas, mais uma vez, eu quero ler mais, não só sobre essa treta envolvendo Dawkins, para me posicionar melhor, mas eu quero ler mais sobre estudos em neurociências. Tem estudos legais em neurociências mostrando coisas legais de cérebros de pessoas trans que vão bem na direção do que eu estou afirmando aqui, inclusive, tá? Estudos também em ciências sociais a respeito do assunto e tal. Mas é isso, meu caro. Obrigado aí pelo superchat, pelo tema, que é bem interessante e que divide, né? O meio ateísta, divide opiniões. O pessoal às vezes fala assim: você está indo contra a ciência, ou as pessoas ah, que defendem o que eu estou defendendo aqui. Mas existem ciências humanas, existe psicologia, existem neurociências, inclusive, com achados bem compatíveis com o que eu estou defendendo aqui, entende? Então vamos com calma, tá? O pessoal às vezes faz um ataque como se fosse algo contra a ciência, mas a própria ciência tem estudado esses temas também. Obrigado, Wagner. Bruno Briano, prof, já não tem, não já tem? Já não tem, né, que você quis dizer. Um termo para isso em relação aos trans, disforia de gênero. Cara, existe essa expressão aí, mas existe uma classificação até nosológica de um tipo de sofrimento que seria essa disforia, mas nem toda pessoa trans está em sofrimento. Muitas pessoas trans se encontraram em sua nova identidade de gênero e estão muito bem, saca? Então, mas mais uma vez, eu não tenho expertise sobre o assunto para falar muito a respeito. Mas existe sim essa expressão disforia de gênero, mas ela não é a mesma coisa que a identidade de gênero, que é o que a gente estava discutindo aqui antes, saca, Bruno? Existe uma diferença. Disforia tem mais a ver com o sofrimento experienciado pelas pessoas que, embora tenham um cromossomo XY ou XX, do ponto de vista comportamental, psicológico, não segue o que é a expectativa social, saca? Acabou desenvolvendo um perfil que não é aquele imposto frequentemente pela sociedade, ou aquele mais típico, para usar um termo talvez menos qualificador aqui do que imposição, mas não sei se a palavra é qualificador, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Que envolve uma avaliação, um julgamento, uma coisa assim que é algo até muitas vezes problemático mesmo, mas eu acho que é um pouquinho por aí, cara. Mas tem que ler mais a respeito. Se vocês quiserem, quem sabe eu dei uma estudadinha nisso em breve, eu convide alguém para bater um papo a respeito disso. É um assunto bem. Aí, ó, o Anlônio até falou logo em seguida, né? Nem toda pessoa trans tem disforia de gênero. É isso aí, Anlônio. Eu tô, na minha compreensão ainda superficial sobre o tema, eu tô com essa percepção também. Beleza, meu caro? Obrigado. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada, não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau!